poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, deixei de real valor do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. O óleo se veio de mim, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz-nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Derramar tua bênção pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece o frio, ó Senhor, faz que pode despertar. Deus que suplicamos com pregão, teu poder, teu poder, teu poder. Com a graça queiras soprar, teu poder, teu poder, teu poder. Teu bendito vem nos otorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene no doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa-nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Jesus. Aleluia. Outro irmão 340 da harpa cristã, os hinos da escola dominical, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. 340 da harpa cristã. Glória a Jesus. És que surge um povo forte, revestido de poder, não teme nem a morte, queira ele pertencer. És sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pode tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, com poder buscar ventar, pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. És o vento descido e o fogo do céu cai. Pode tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. E como destino são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido por poder ao mundo sai. Pode tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais.
Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Ou não seja descuidoso para buscar o nome de Deus, porque te fará vistoso daqui a visão do céu. E Jesus maravilhoso, programando provai, poderá então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Jesus, né, irmão? Que possamos ser um dos tais. O terceiro hino sugerido da harpa cristã da Escola Dominical é o hino número 514 da harpa cristã para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 514. Em glória esplendente. Em glória esplendente na nuvem lucente, ao mundo virá outra vez o Senhor. O Santo Cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua irá jubilar. Em nossas tropas e as vestes também, caíres com Cristo além. Não há de demora, mas venha Jesus, a filha acender tua luz. Começando a ira, perece a mentira, no dia da vinda de Cristo Senhor. Como enganado no vício e pecado, não vai tomar parte da bondade e amor. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Em nossas frotas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais de demora, mas venha Jesus, a filha acender tua luz. A graça perfeita não teremos aceita, pois breve Jesus a divina do céu. Converte tua alma com graça e com calma, e dia e noite orando ao teu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Em outras frotas e as vestes também, pra ires com Cristo além. Não mais se demora, mas venha Jesus, a filha acender tua luz. Graças a Deus, velhos futuros, que o Senhor tem concedido, convidamos a Igreja do Senhor para nós lermos a Escola Dominical. Estamos estudando a lição 8, do dia 22, seria amanhã, que tem por título Glória a Jesus. A lição 8, dia 22, e seria amanhã, que tem por título O Deus Espírito Santo. Muito bem. Para quem não tem a revista Escola Dominical, ela está baseada no livro de João, capítulo 14, versículo 25 ao versículo 31. O texto lá nos diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. Verdade prática.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, algo consolador, ensinando ou santificando na igreja, muito bem. Agora iremos para a leitura de classe em João 14, versículo 25 a 31, eu vou ler o primeiro versículo, a igreja pode ser como nós faremos na escola dominical. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos a dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amares, certamente exultareis, porque digo para o Pai, porque o Pai amou do que eu. Eu vos dou, disse agora, até que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditei. Já não falarei convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Versículo 31, nós iremos ler todos juntos, que nos diz: mas é para que o mundo saiba que ele amou o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantemo-vos, vamos nos aqui. Amém. Glória a Jesus. Iremos orar por esta palavra, orando também por aqueles que estão enfermos, que não puderam chegar, e assim vamos orando por todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, querendo neste momento glorioso e eterno, Senhor, meu Deus, te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, meu Deus, por esta palavra da escola dominical perfeita, estende a tuas mãos, Deus, abençoando também, Senhor, aqueles que estão em casa, que estão enfermos, Senhor, e que precisam da tua misericórdia, Pai. Nós oramos te pedindo a tuas bênçãos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, poder sentar. Graças a Deus, estamos aqui, recebi Deus. Também está conosco nosso irmão Alex, Também está aqui pelo canal Alex Arthur, Acredito que tanto está sendo anunciado para a Igreja de Cristo, como aqueles que também estiver em sua casa, também participar da escola dominical. Nós pedimos a ajuda da oração de todos para continuar orando pela igreja, para que o Espírito Santo de Deus continue abençoando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos prosseguindo, irmãos, nesta escola dominical. A introdução desta palavra da escola dominical, ela vai mostrando nesta escola para a igreja. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Sabemos que não é isso, Ele é o Consolador. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Jesus, quando ele saiu daqui, ele disse: eu vou, mas eu enviarei o meu Consolador, que é o Espírito Santo, para consolar a igreja de nosso Senhor Jesus. E observe que quando nós estamos passando por algumas lutas e dificuldades, esse Consolador, o Espírito Santo, ele tem nos consolado, de uma maneira gloriosa. E aí vai mostrando aqui, dizendo, prometendo que
procedem do Pai, porque vem do Pai, e do Filho. João 14, 25 a 31, que foi a leitura que nós fizemos. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e sua obra maravilhosa. Porque sabemos, queridos, que a obra do Espírito Santo é algo muito importante na vida do cristão. O Espírito Santo, ele tem grande trabalho na vida dos crentes. O Espírito Santo lembra, o Espírito Santo age, o Espírito Santo intercede por nós, muitas das vezes, e assim por diante. O Espírito Santo tem um trabalho muito importante dentro de um cristão que dá lugar ao Espírito Santo de Deus. É importante um crente quando ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele tem um guia, que é ele que direciona, que ajuda, que ensina. Então, tudo isso o Espírito Santo ele faz na vida de um cristão aqui na terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós iremos prosseguindo adorando o Senhor Jesus, nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir nosso irmão José. Glória a Jesus. Também eu deixo essa escola dominical. Glória a Jesus. Aleluia. Amado Jesus. Salve, irmão, rapaz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje, dia 21, estamos aqui mais uma vez para aprender do Senhor. Hoje é Escola Dominical. Aqui no primeiro tópico dessa lição, de número 8, feito dia 22, que tem o título, primeiro ponto, a pessoa do Espírito Santo. É o título. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência. Mas o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente, consciência e que comprova sua relacionalidade, que está em Romanos capítulo 8, verso 27. Ele pode ser intracessível. O que? Continuando. Porque envolve a sensibilidade e as emoções, que está em Efésios 4, versículo 30. Ele ensina, ele faz lembrar, o que demonstra a inteligência, a comunicação consciente, que está em João 14, versículo 26. Ele guia os crentes, que somos nós, os crentes, função que exige entendimento e relacionamento, que está em João, capítulo 16, versículo 13. Ele distribui os dons sobrenaturalmente, porque confirma sua vontade e ação, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina, que está em Atos, capítulo 13, versículo 2. Negar sua pessoa é
militar a Trindade. Negar a pessoa do Espírito Santo é negar a pessoa da Trindade, porque é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, nós já aprendemos aqui, eu li o tópico 2, deixei no 2. Aqui diz, na leitura bíblica, João, capítulo 14, versículo 27. Só para nós meditar mais. Quando o apóstolo João disse aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João escreveu no capítulo 14, versículo 27. Meus irmãos, dando só um pouquinho mais à frente, diz aqui, João 14, versículo 31. Ele diz, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Meus irmãos, quando Jesus disse assim, ele disse para aqueles homens, quando estava aprendendo, como nós estamos aprendendo agora, ele disse, mas é para que o mundo saiba que é o mundo. O povo que não compreende a palavra de Deus, faz errado, nós tentamos fazer certo. Aí João escreveu na leitura bíblica em classe, capítulo 14, versículo 31. Aí João deixou escrito aqui, no verso 31, diz, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Meus irmãos, quando ele disse levantai-vos e vamos daqui, é porque ele já tinha aprendido, ou estavam aprendendo, como nós estamos aprendendo nessa noite. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus, Ele é o nosso protetor, o nosso futuro, nossa fortaleza, estamos aqui contentes com Jesus. Muitas vezes nós chegamos aqui um pouco meio esquecidos, um pouco temos passado por luto, todos nós, mas sabemos que temos um Pai que cuida de nós. Como diz aqui, ó, eu comecei a dizer, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não só é uma força impessoal, uma alegria ou uma influência. O Espírito Santo não é isso. Mas o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é isso aí, irmão. Ele age com autoridade, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente, consciência, e que comprova sua relacionalidade, que está, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 27. Ele pode ser entristecido. O que? Aleluia. Envolve sensibilidade, emoções, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 20. Ele ensina, meus irmãos, e faz eu lembrar o que demonstra inteligência, comunicação, consciente, que está em João 14 e 26. Ele guia os crentes, somos nós, função que exige entendimento e os dons sobre também, e que confirmam sua vontade em ação. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele fala com clareza. Ele chama a pessoa e designa tarefa, chama nós e designa tarefa para nós fazer. Que são ações de uma pessoa divina, que está em Atos 13, 2.
Negar a sua pessoa é mutilar a Trindade. Meus irmãos, que Deus abençoe. Então, que para nós compreendemos o Espírito Santo é isso. Aleluia. Muita coisa, muitas bênçãos. Quando nós pensamos até que não está aqui, Ele designou para nós estar aqui. Ele designou para nos dar bênção. Ele designou para nos curar. Ele designou para tirar timidez. Ele designou para nós falar, clamar, rogar, pedir. Ele decidiu os dons. Ele tem decidido. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Estou muito contente com a visita do nosso irmão Alex. Que Deus abençoe a esposa e todo o grupo de vizinhos, nossos pastores, nosso irmão João, presbítero da igreja, também nosso irmão Daniel, hoje todo o grupo. Eu fico muito contente, porque eu gosto de estar aqui, porque aqui é onde eu me alegro. Às vezes eu estou sentindo conquistado de casa, pego uma Bíblia, leio um estudo, outra coisa nenhuma, mas a alegria boa é aqui na casa do meu Pai. Aqui é onde nós recebemos a vitória. Está dizendo que aqui, onde eu terminei, graças a Deus, está em Atos 13, versículo 2, negar sua pessoa mutilar a Trindade. Negar o Espírito Santo é mutilar a Trindade. Quando é que nós negamos o Espírito Santo? Quando ele manda, nós não faz. Quando nós sempre tocamos na mente, faça isso. Fazendo agora, está mutilando o Espírito Santo. Mas quando obedece, busca de si, não tem problema de fazer, porque Deus age, mostra. Ele sempre ensina os dons. Ele nos dá força, coragem para nós aqui. Tira a frieza e coloca a alegria, aquela frieza espiritual, que a pessoa não quer ler Bíblia, que a pessoa não quer aprender um hino, que a pessoa não quer louvar, que a pessoa não quer orar pelo irmão. Muitas das vezes pode acontecer que nós somos carne, mas nós devemos se pegar com Deus maravilhosamente e acreditar que Ele está aqui no nosso meio para dar a cada um de nós, segundo a nossa forma, nossos feitos, nossa fé, Ele faz. Aleluia. E então, meus irmãos, que Deus abençoe, a nossa rica, abençoada oportunidade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Meus amados, graças a Deus, os irmãos acompanharam o primeiro texto. Os irmãos entenderem o quanto é importante o Espírito Santo dentro de um crente. Você viu aí nesse texto a obra que o Espírito Santo faz na vida do crente. Se nós desse lugar, irmão, da maneira que era para nós dar ao Espírito Santo, ó irmão, o Espírito Santo, irmão, ele dá os dons, né? Ele lembra você que você ouviu aí. Quando um crente ele ouve bem ao Evangelho, a palavra, amanhã eu viajarei, eu nem guardei tudo que eu vi na igreja, mas o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Tem hora que você está pregando lá fora para alguém, que você está sem a Bíblia, mas o Espírito Santo leva o que está escrito. Aleluia. Dizendo assim, que o Espírito Santo vai lembrar. Então o Espírito Santo, irmão, ele faz muita coisa. Também tem uma coisa, o Espírito Santo também tem sentimento. O Espírito Santo também entristece. Quando eu peco, quando eu erro, quando eu faço coisa desagradável, ele se entristece, porque ele tem sentimento. Então, isso foi o que os irmãos viram aqui, onde o irmão passou lendo. O que é capaz? Também o Espírito Santo se alegra. Tem alegria quando nós assim agimos de forma que alegra ao Espírito Santo de Deus. Isso está nesse primeiro ponto que eu leio. E o 2 prossegue, irmãos, ainda mostrando nesta palavra do Senhor a respeito do Espírito Santo, ainda dizendo pessoa distinta, porque o Espírito Santo, irmão, é pessoa distinta na Trindade, distinta que eles não estão dentro do outro. Eles não estão dentro do outro. Agora, é interessante quando nós vamos lendo aqui, que diz assim, eles estão distintos. Distinto é que eles estão 1, 2, 3. Eles não estão juntos. Em sentido
de uma carne. Por exemplo, 3 pessoas. Não tem como nós ter 3 pessoas aqui e nós dentro do sol. Mas eu estava aqui pensando que coisa boa era se a igreja de Jesus Cristo tivesse uma capacidade de nós amar tanto a Jesus Cristo de uma forma tão grande que do jeito que eu amasse a sua de Deus, você amasse também. Do jeito que você abraçasse o ensino a tudo que pertence, todos os crentes, eles assim fizessem do mesmo jeito. Assim como luta para obedecer a Deus, para não escandalizar o Evangelho. Você já pensou se o outro também, que não estão dentro do outro, mas tudo zelasse? Até porque todos nós que aceitamos Jesus, nós temos o mesmo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo é o mesmo Espírito que tem que estar dentro de nós e era para ele fazer a mesma vontade dentro dos crentes. Aí alguém para me perguntar, mas por que é que nem todos faz a mesma coisa? A culpa não está no Espírito Santo, está no vaso que não dá lugar ao Espírito Santo. A diferença está aí, mas o Espírito Santo é o mesmo, que está no irmão, que está na irmã. Agora, que ele pode ser falho em mim, por razão de eu não dar lugar a ele, para ele operar. Por isso que muitas vezes nós não somos tão igual em sentido espiritual. Por causa disso, não é por causa que o Espírito Santo não tinha o poder de fazer, é porque o Espírito Santo ele age tão forte que você dá lugar a ele. Então, veja que isso é algo. Então, o Espírito Santo aqui diz assim, a Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus, você bem rapidinho aqui, deixa os irmãos falar aqui nessa história dominicana. Afirma que Deus é um só, em essencial, mas subsiste em 3 pessoas distintas, tá vendo? Isso está em 1 Pedro 1:2. Embora o Espírito Santo compartilha da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Está vendo aí? Aleluia. Porque eles não estão juntos, eles são distintos. Mas os pensamentos deles, a vontade deles, o desejo deles, não tem como dizer assim. Olha, se o Espírito Santo disser, faço isso, pois o Pai e o Filho também não podem. Se o Pai disser, é tão claro que quando Jesus foi fazer, Deus foi fazer o mundo, Jesus não disse assim, faço o mundo. Jesus disse, façamos o mundo. Façamos o mundo. Quando ele fala façamos o mundo, é porque ele estava em 3, ele não estava só, ele estava mais alguém. E você vai ver que cada palavra na Bíblia que o Pai fala, o Espírito Santo, o Cristo, você não vai ver nenhum na Bíblia discordando. Todos, mesmo eles não ligados no outro dentro, mas a vontade e os pensamentos são tudo igual. Eu estava lendo essa lição dizendo, Jesus, Deus, ajuda a igreja. Podia ser 10 crentes, podia ser 20 crentes, podia ser 15. Mas já pensou se os crentes tudinho pensasse dessa forma, e quando fosse fazer algo de Deus dissesse que concorda. Ninguém discordasse. Mas às vezes sai algo que às vezes é o contrário um pouquinho, porque a natureza humana, ela sempre é diferente. Mesmo a natureza humana é diferente do Espírito Santo. Mas a vontade de Cristo era que o Espírito Santo pudesse fazer em cada um a mesma coisa. Tudo de bom. Já pensou? Irmãos, vamos cultuar. Aí todo mundo diz assim, todo mundo.
Irmãos, amanhã é culto de oração, vamos situar aquele que está espiritual, aí todos os irmãos dissessem, vamos, e todos chegassem. E todos estivessem na mesma fé, no mesmo amor, aí o Espírito Santo, irmão, é potência, não é? Vamos fazer assim, porque vai ser bom que o Espírito Santo está revelando na Bíblia, aí toda a igreja, vamos! Aleluia. Isso é irmão. Então, porque eu observo aqui, irmão, que os três, mesmo distintos, mas eles trabalham todos em uma unidade tão grande, irmão, que é como se tivesse um só. E uma só perfeição. A igreja de Cristo, ela tem 30 membros, 50, 5 mil, 10 mil, mas você pode ver que tem hora que o Espírito Santo, ele sempre discurso de alguém. Né? Já pensou quando alguém está bem firme para adorar a Deus, alegre, feliz? Já pensou quando o outro está com o coração, que ele não está dentro da igreja e está lá fora? E o Espírito Santo fica triste, ele chora. Né, gente? Entende? Porque vê o pensamento, oh meu Deus, porque está comprando um quarto pelo dia da manhã. Em vez de adorar, em vez de glorificar, em vez de exaltar, aí às vezes, você já viu que às vezes tem uns que está cheio do Espírito Santo na igreja, da glória, para a língua, é cheio, e outros cochilam, outros dobram, param. Como se parece que o Espírito Santo estivesse na mão de Deus. Não é? Mas a vontade dele é essa aqui. Aí vem aqui dizendo, ó, essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo, que é um pouco, né? O modalismo é que é coisa mal, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo Espírito Santo apenas modo sucessivo de uma única pessoa divina. Olha o pensamento aqui deles. E o arianismo, isso é um pouco, né? O arianismo que negava a divindade do Filho e do Espírito, e o espelematomate que negava a deidade, porém as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai, em nome do Filho. Mas você vai ver que esse povo aqui negava. Mas por isso que a igreja de Jesus tem que estar afiado, ligado no que diz a Bíblia, ligado no que diz o Espírito Santo, para que quando vem alguém com heresia na cabeça, você não seja enganado nem tão pouco desanimado, mas você esteja atento àquilo que você aprende na Bíblia e àquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, a Bíblia é a verdade de Deus e ninguém pode manchar realmente o que Deus tem falado. Então isso é importante para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim você consegue vir diante do Senhor, evidenciando seu papel distinto em sua missão específica. Em João 14:26, aí ele diz: em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Observe, mesmo assim é como se eles fossem um, mesmo que eles estão juntos, mas eles trabalham uma obediência tão grande, que nenhum se concorda no outro. Não, eles suprimem, mas que Deus possa continuar ajudando, né? A igreja de nosso Senhor Jesus, que nós orem e peçamos a Deus que o Espírito Santo nos ajude a nós ter o mesmo sentimento que agrade ao Espírito Santo de Deus. Não é, irmãos? Que Deus ajude a nós, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O ponto 3, irmãos, do 1, ainda diz assim, o 3, 1, ele diz assim, 3, o Consolador prometido, porque ele foi prometido, né? Quando Jesus disse que ele enviava, né? O Consolador, o prometido, porque foi Jesus que prometeu. Quando os discípulos ficaram sem Cristo na terra e disseram: meu Deus, o que será agora? Jesus, o que anda conosco, o
o que nos consola, o que nos dá alegria, o que faz nós ser alegre, feliz na hora da tristeza e tribulação. Agora ele foi embora. Ou ele vai para o Pai. E o que será de nós? Isso eu disse pensar. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador para que console vocês. Então, Jesus enviou. Por isso, irmão, que você não vê Jesus, mas você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o Consolador. Tem hora que está batido, que o irmão falou aqui, tem hora que está triste, doente, ferido, com alguma coisa. Tu diz: Senhor, que agora? O que eu vou fazer, Senhor? Me dá um escape, Jesus. Aí ele dá um escape, do jeito ou do jeito. No teu ouvido fala alguma coisa e dá tudo certo. Ele agiu, na sua vida ele agiu. Então, aqui está o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Vou falar que fazer agora aqui. Então, Ele dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. E uma coisa, irmão, você nunca está só. Quando você estiver passando por doença, por luta, por problema, mas você como crente, nunca diga: eu estou só. Não, o Consolador está com você. Se você está em casa, o Consolador está. Se você está no hospital, o Consolador está. Se você é fiel, ele permanece com você. Nós se acorda e ele está conosco, nós dorme ele está conosco, nós volta ele está conosco, nós vem ele está conosco. Esse Consolador, ele está pronto para nos consolar nas horas da nossa necessidade. Então, em João 14,16 está escrita esta palavra, eu estou indo na Bíblia, nós estamos um pouco rápido no nome do Senhor Jesus. Aí ele vem e fala o seguinte: irmão, o que é que nós temos que fazer então? É zelar. Nós vamos sair daqui alegre, feliz, e vamos orar ainda hoje, dizendo: Senhor, me ajude a zelar do teu Espírito dentro de mim. Que eu possa fazer de uma forma que o Espírito Santo se alegre de mim. Que ele se alegre, que ele me dê ânimo, que ele me dê alegria, que ele me dê prazer, que ele me dê muita graça para eu viver diante do Senhor Jesus. O Consolador, ele é poderoso para assim agir em nossas vidas. E ele é tão forte, irmão, que ainda dentro de um crente, ainda ele leva consolação para outro. Porque às vezes, mesmo um crente que tem o Espírito Santo, às vezes por algum fracasso, ele pode entristecer. E quando o Espírito Santo se entristece numa pessoa, ele também fica triste. Quando você vê um crente triste, alguma coisa está acontecendo. O Espírito Santo é alegria, ele é paz, ele é amor. Mas você que está alegre e está mais firme, e o Espírito Santo está com você, aí você vai lá e dá uma palavra de ânimo para aquela pessoa, né? O Espírito Santo ajuda. Quantas vezes, né, irmão, nós recebemos uma palavra de ânimo? O Espírito Santo nos consola e age em nossa vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Recebe da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda quando ele mostra a sua palavra. Vamos ainda prosseguindo ao versículo João 14 e o versículo 26, que ainda está mostrando na sua palavra de Deus. Como assim? E a Deus que ele continue falando no meio da sua igreja através da sua palavra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. O Consolador, o Pai, né, o Celestial, ele ainda é fiel para ajudar o seu povo. Glória a Jesus. Observe aí na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus Cristo, o Consolador. Então, João 14, versículo 26. Aí prossegue ele dizendo: a palavra Consolador é tradução do grego. Aleluia. Paralelo, né? Que significa aquele que encoraja. Tá vendo? Olha que o Espírito Santo faz. Quando você está triste, você vem no ânimo, é o Espírito Santo encorajando, irmão. Ele encoraja, ele transporta fraco. Está aqui, a palavra está falando.
ele comporta. Então, quando essa palavra está dizendo que ele encoraja e ele comporta, é para você entender que crente, Aleluia. ele nem todas as vezes ele está animado. Quando a palavra diz aqui que ele encoraja, é porque alguém tem hora que fica fraco, sem força. Aí diz que ele encoraja, e ainda ele vem dizendo, e ele comporta. E se ele comporta é porque tem hora que você está fraco. Aí ele vem e ele conforta você, levanta você. E aí diz, ó, ajuda, ou que seja, ele é ajudador. Então você sabe que tem hora que vai precisar de ajuda. Por isso, então, quando você vê um irmão que ele está um pouquinho assim, meio triste, aí você estourando, você chega e dá uma palavra de amor para ele. Porque ele está triste, ele é tão bom. O consolador é tão bom. E aquela pessoa começa a tomar um ânimo espiritual. Só se ele não quiser dar lugar dele, mas se ele der lugar, ele vai ser comportado. Não é? Aí diz, que é isso? Que auxilia na necessidade. Já percebeu isso? Ele está dizendo que o crente sempre necessidade, tem hora. Aí o Espírito Santo chega e auxilia você. Então ele auxilia na necessidade e ainda é advogado. Quando nós erramos, sem querer errar, porque tem hora, irmãos, que mesmo nós, sem querer errar, nós erramos. Tem hora que nós até queremos ajudar um irmão, uma pessoa, nós às vezes, com o pensamento, eu estou ajudando, às vezes nós estamos errando. Mas a Bíblia sabe, e o Espírito Santo diz, eu estou vendo teu sentimento, que não era para fazer assim, o teu sentimento era para dar certo, não deu certo que não tem nada. Mas estou vendo que dá. Aí Jesus vem aqui, irmãos, e ele vai saber o que? Nesse erro aqui, e quando nós reconhecemos o nosso erro, que nós voltamos a Jesus, aí ele entra como advogado. O Espírito Santo ele entra como advogado sobre a nossa causa. Aí ele diz que intercede ou defende. Está vendo o que Jesus faz? O que é que o advogado faz? Ele defende. Vai lá, fala com o juiz, entra lá e briga lá dentro, né? E conversa lá, e a vez de mudar tudo certo. Assim o Espírito Santo com nós. Quando nós erramos, o diabo diz assim: eita, perdeu, agora eu pego ele. Aí o crente sempre o sentimento é dele. Oh Jesus, eu senti que eu errei. Oh Jesus, eu senti que eu falei o que eu não devia falar. Mas Deus me perdoa. Aí o diabo pede, porque o Espírito Santo ele diz assim: pode voltar na casa dele, pode voltar na casa dela. Ele não vai para o inferno de Deus, ele está aqui. Ele entendeu. Então ele defende, ele é advogado. Aí ele vem aqui bem rapidamente assim: que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. A uma autoridade. Tá bem? E não é isso que o advogado faz. Então o Espírito Santo tem irmão, que ele entra assim, irmão, e deixa o aprender, está tudo certo a nós. Não é, irmão? Está tudo certo. Quantos cristãos que às vezes aí para assim, a gente diz assim: eita, Jesus, e agora? Aí quando eu está o crente de pé dando glória a Deus e aleluia. O advogado entrou e resolveu o problema, quando ele deu lugar a Deus, né, irmão? Aí ele diz: o vocábulo paralelo aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. João 14:16. Aí vem 26, 15, 26, 16, 7 e 1 João 2:1. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro consolador. Está vendo? Isso é alguém da mesma natureza que Jesus. Está vendo? O Espírito Santo, ele tem a mesma natureza de Jesus. A mesma natureza. Então, veja que é algo tremendo. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho. Está vendo, irmãos?
Mas você observa aí. Então, observa que ele mais assume o papel da pessoa permanente de Deus na vida do crente. Na vida do crente. Na vida do crente. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como suficiente e salvador da nossa alma. O Espírito Santo em nós assume a responsabilidade. O Filho tem um credo em Cristo Jesus. Porque é, irmãos, que nós, com poder, com o Espírito Santo, e nós em Cristo Jesus, nós somos capazes, irmão, de fazer algo. Não através de nossas forças humanas, mas através da nossa liberação ao Espírito Santo de Deus. Mas Deus está abençoando nesta noite que Ele continue falando no coração desta igreja. Nós vamos ouvir o nosso irmão Alex. Ele vai dar uma passeada dentro da escola dominical e nós vamos ficar aí. Vamos continuar acompanhando a leitura. Eu sempre digo, irmão, nós lendo e você lendo. Eu vou lendo e você meditando também na escola dominical e nós vamos trazendo para dentro de nós a mensagem do Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Vamos ver o nosso Alex em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Glória a Jesus. Amém. Amado Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Eu sabe que meus irmãos considero glória para o Senhor. Vamos orientar, vamos liberar, nós daremos continuidade à escola bíblica este sábado. Escola bíblica maravilhosa. Onde fala cada vida, cada coração. O Deus Espírito Santo. E quando o irmão João falava, eu meditava como nos últimos tempos o Espírito Santo ele tem ficado entristecido com o ser humano. E muitas das vezes não valoriza a palavra, não valoriza o Evangelho, não valoriza o poder de Deus, não valoriza as Santas Escrituras, muitas das vezes fala sem sabedoria, sem conhecimento da palavra, sem conhecimento da verdade. Sabemos que o Senhor é a verdade. É a verdade que nos sustenta, que nos fortalece. O seu internauta que nos assiste no nosso canal do YouTube, saiba que Deus tem o melhor para você. O Espírito Santo não é inferior. Quando nós vamos observar aqui, nós vemos que nós temos um ajudador fiel. Está conosco. Presente. Nesse segundo ponto, nós vamos observar os atributos divinos do Espírito Santo. Atributos esses dados desde a eternidade ao Pai, que não nos deixou só, deixou o Consolador para cuidar de nós. Vamos para o segundo ponto, que vai falar de unidade do Espírito Santo. O debate de filiote, a expressão latina de filiote significa do filho, foi inserida no grego. Isso, Constantino Politano, para reafirmar o ensino bíblico, que o Espírito procede do Pai e do Filho. Amém? Então, esse ensino foi para mostrar que o ensinamento vem do Pai para com o Filho e do Espírito. E nós observamos, através da palavra, através do Evangelho, que o Espírito
Espírito Santo ele cuida de cada um de nós. Ali meditando, quantas das vezes a gente, quando estamos orando, nós dizemos assim: ó Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Pai. Então veja que nós mencionamos Deus, mencionamos o Espírito Santo, porque são três em uma só pessoa. Então exercemos a nossa fé, porque não estamos só. Deus nos deu o Consolador para consolar os momentos mais difíceis de nossas vidas. E quando nós vemos alguém maltratando o Espírito Santo, pode orar que a gente entristece. E a primeira coisa que a gente diz: tem misericórdia daquela pessoa, Senhor, porque não conhece a tua santa palavra, porque se conhecesse, não agiria desse jeito, agiria diferente. Aleluia. Amém? Meus amados irmãos, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que é o Pai enviará em meu nome. João 15:26. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós sabemos que o adversário está aí, tentando tirar cada vez mais o povo da sua presença, tirar o povo de adorar a Deus, de servir a esse Deus vivo, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que faz prodígio em nosso meio. Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Isso não é sério quando observamos que nós temos que estar no Espírito, porque pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. E aqueles que não estão em Espírito, eles estão no mundo, estão na carne, e não conheceram a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como falei agora em Romanos 8:9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Né? Essa foi a maior prova de amor. Deus enviou Jesus, seu Filho e Espírito. A Bíblia diz, João diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós para mostrar a diferença. E através do sacrifício na cruz do Calvário, ele quebrou a barreira de separação que havia entre nós e Deus. E através do Filho, através de Jesus Espírito, ele mostrou que nele nós podemos confiar e chegar ao céu. E meus amados irmãos, como eu falei, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, Gálatas 4:6. Esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias heresias do arianismo e dos pneumatônicos, em 381 após confirmar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Amém? Nós vemos que mesmo diante das heresias, mesmo diante do modalismo, mesmo diante do pneumáticos, eles reconheceram o que se cumpre e o que se fala aqui nesta noite. Aleluia! Glórias a Deus. Em que 381, após confirmar que o Pai e o Filho e a essência divina da Igreja aprovou. Louvado seja o nome do Senhor. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou
o credo que ratifica as Escrituras e professar a fé no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho como o Pai, o Filho e adoradores glorificados. Aleluia. Mesmo diante de heresias, mesmo diante de dificuldades de proclamação do Evangelho, mas foi confirmado que tem um Pai, que tem um Filho e que tem um Espírito cuidando da igreja. Nós sabemos que o modalismo ela é uma doutrina cristã que negava a existência de três pessoas. Em Jesus Cristo e o nosso Deus. Você vê, as heresias estão aí. Muitos dizem que Jesus não salva. Muitos dizem que Jesus não batiza mais no Espírito Santo. E vai criando situações, muitas das vezes, para tirar o brilho da presença de Deus. O pneumáticos, eles são seguidores de heresias do século IV, que negavam a plena divindade do Espírito. Tanto eles negavam a plenidade de Deus como do Espírito. Mas mesmo assim, se confirmou perante eles que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo são uma só pessoa. E aqui vamos para o segundo ponto, que vai falar dos atributos divinos do Espírito. E quando nós olhamos, quando nós vemos que Deus ele é eterno, Jesus é eterno, nós vamos ver os atributos divinos, como são potentes, como são edificadores, como são fortalecedores da nossa fé e como vai encorajando a cada um de nós na caminhada. Aqui vai nos dizer os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo. Ou seja, não há diferença. O leitor da escola bíblica nos diz que pode ser igualado tanto o poder de Deus como o poder do Espírito. Tais como onipotência. Quem é onipotente? Jesus Cristo em Nazaré. Ele diz que todo o poder foi dado, tanto em cima no céu como embaixo na terra. Então ele é um Deus onipotente. E esse atributo pertence também ao Espírito Santo, que são atributos divinos do Espírito. Consolador, tem pleno poder sobre todas as coisas, como está em Lucas 15, Romanos 15, 19. Onisciência, não existe nada além do seu conhecimento. Não existe nada além do seu conhecimento. Ele conhece o profundo, o escondido. Ele conhece passado, presente e futuro. Então são atributos divinos, são atributos que vão além do que imaginamos ou pensamos. São atributos que vão além da natureza humana, da ciência. São atributos divinos atribuídos aqui ao nosso Deus. Atribuídos aqui. Aleluia, louvado seja Deus, ao Deus Todo-Poderoso. São atributos do Espírito, divinos do Espírito. Atos 5, 3 e 4, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Onipresença. Esse é especial. Porque não existe nada além do seu conhecimento. A onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença.
Isso se relacionando aos atributos divinos do Espírito. Salmo 139, versículo 7. Outros atributos: eterno, eternidade. Tudo atributos do Espírito. Pois estava presente no ato da criação. Gênesis 1 e 2. Hebreus 9, 14. Você vê que o Espírito ele é eterno. E eternidade são atributos divinos do Espírito. Eternidade, ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco evidenciais da piedade do Espírito Santo. Essas características são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho, o Espírito Santo. Procede da mesma essência, procede de eternidade, procede de poder, procede de potência, procede de conhecimento, procede, aleluia, louvado seja Deus, atributos divinos do Espírito. Possui as mesmas funções, possui os mesmos ideais do Pai, com autoridade, com poder, com características especiais, consolando pessoas, consolador potente. Nós temos um consolador potente, e Deus ele tem toda a potência, todo o poder, toda a autoridade. Vamos para o terceiro subponto, onde vai falar os símbolos do Espírito. Aí nós vamos ver como o Espírito Santo se manifestou tanto além do Pentecostes. É maravilhoso saber que Deus ele manifesta o seu poder e a autoridade através da sua palavra, também através do Espírito Santo, dando a cada um de nós força e coragem para vencer. Cada um de nós, aleluia, louvado seja Deus, tem algo especial para com Deus. Você internauta que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, saiba que Deus tem uma melhor para você. Que Deus ele não esqueceu de você em nenhum momento. Ele te ama. Ele quer que você esteja no melhor lugar, que é a casa de Deus. Eu me sinto alegre em poder estar com os irmãos nesta noite, falando da palavra de Deus. Os símbolos do Espírito, os principais símbolos representados do Espírito são fogo, utilizado para retratar o batismo do Espírito, onde há em Atos 2, versículo 3. Deus é maravilhoso, Ele se manifesta com poder, Ele manifesta com autoridade, Ele manifesta revelando, Ele manifesta curando, Ele manifesta, aleluia, em reunião. Nós sabemos que estavam todos reunidos e todos foram cheios do poder, todos foram cheios da graça, da majestade de Deus, aonde está em Atos 2, versículo 3, que nos diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Fogo pentecostal. Aleluia. O céu, aleluia, desceu naquele lugar. Foi muita graça do Espírito Santo, foi muito poder. Eles sentiram a presença do Senhor tremendo naquele lugar de uma maneira especial.
simboliza pureza. O símbolo do Espírito Santo simboliza pureza, a presença e o poder de Deus. Água, o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e reveste de poder. O crente é revestido de poder, de autoridade, além foi revestido de toda a autoridade de Deus, de toda a autoridade, aleluia, do Espírito Santo, que fortalece a cada um de nós, que dá vitória, que ajuda os mínimos detalhes. Nós temos um Deus que nós podemos confiar, nós temos um Deus que nós podemos adorar, nós temos um Deus, aleluia, que vela pela sua palavra. Então, nos alegremos nesta noite em saber que Deus está aqui neste lugar para fortalecer, aleluia, a cada um de nós, a dar a cada um de nós essa esperança viva de um dia, aleluia, estar com Ele, de um dia, aleluia, morar no céu. Eu e você, nós estamos gratos porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós somos gratos, aleluia, louvado seja Deus. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem feito prodígio no meio do seu povo. Deus lhe fortalece a cada um de nós através do seu Espírito, através da sua palavra, que nos reveste de poder, de autoridade. João 7:37, que nos diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamando, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Foi a água, aleluia, que sacia a nossa sede, e o pão, aleluia, que sacia a nossa fome. Então, aleluia, são símbolos, aleluia, a água, aleluia, louvado seja Deus, símbolo do Espírito. Vento se refere à natureza invisível do Espírito, aleluia, louvado seja Deus. O vento se refere à natureza invisível do Espírito. Deus, ele fortalece a cada nós, aleluia, nos mínimos detalhes, ajudando, aleluia, que nós venha caminhar, que nós venha seguir, aleluia, com algo para o céu. Nosso alvo é chegar ao céu, nosso alvo é vencer, nosso alvo, louvado seja Deus, aleluia, é chegar até a reta, aleluia, final. Louvado seja Deus. O crente, ele se alegra em saber que Deus está aqui neste lugar, em saber que Deus, aleluia, tem ajudado a cada um de nós nesta noite a chegar até lá. Aleluia. João 3, versículo 8 nos diz: o vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis para onde vem nem para onde vais. Assim também é todo aquele que é nascido, aleluia, do Espírito, aleluia, louvado seja Deus. Esse é o Deus que fortalece, aleluia, vento, aleluia, aleluia, glória a Deus. São os símbolos do Espírito, aleluia, que faz parte do vento. No Pentecostes é apresentado, aleluia, pelo som de um vento, Atos 2, óleo usado, aleluia, para a luz, e a unção simboliza a consagração do crente para os serviços, aleluia, e a iluminação para o entendimento das santas escrituras, aleluia. Nós se alegremos cada vez mais em saber que Deus está, aleluia, fortalecendo a cada um de nós. Então, aleluia, com símbolos, óleo usado, aleluia, para a luz. E a unção simboliza a consagração, aleluia, do crente para os serviços e a iluminação para o entendimento das escrituras. Aleluia. 2 Coríntios 1, 21, 22 e 1 João 2, 20, 27. Compa, aleluia, louvado seja Deus. Eu estou finalizando o segundo ponto,
E nós vemos como é maravilhoso saber que Deus ele manifesta-se com poder e com autoridade através do Espírito Santo. Eu mostrei os símbolos do Espírito que foi manifestado através do verde, através da água. Aleluia, louvado seja Deus, simbolizando tudo a luz do Espírito. Os símbolos, aleluia, louvado seja Deus, usados. E aqui, meus irmãos, vai falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sobre a pomba. O Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, aonde está, aleluia, Mateus, aleluia, louvado seja Deus. Mateus 3:16. Aleluia, louvado seja Deus. Deus ele é fiel, ele nos ajuda a caminhar, ele nos ajuda a prosseguir, aleluia, ele nos ajuda a vencer. O estudo do crente é vencer. Mateus 3:16 nos diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Aleluia, louvado seja Deus. Vendo os símbolos usados ali, aleluia, a pomba. A pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. Mateus 3:16 é símbolo de quê? De paz e mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação, aleluia, do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Continua orando pela minha casa, pedindo lá. Saiba, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Uma lição dessa maravilhosa. Quando os irmãos vão estar falando em oração, eu fiquei prestando atenção. Poucas pessoas têm orado ultimamente. Tem sido um dos cultos menos visitados. E eu tenho observado que não se ora mais como antigamente. Não se busca mais a presença de Deus como antigamente. O povo perdeu o paladar. O povo não perdeu as forças de adorar. Sabemos que a oração ela tem poder. Quanto mais o crente ora, mais ele tem vitória. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Estivemos ali em Brejinho, quarta-feira, pouquíssimas pessoas foram à oração. Eu fiquei pensando, se fosse um culto festivo, a igreja estava lotada. Então, se dissesse um pregador de fora, a igreja estava lotada. Mas é o amor que tem se esfriado nos outros tempos. Orem para que Deus reacenda a chama espiritual. Eu tenho orado nos últimos dias dizendo: Deus, dê desejo à igreja para estar de joelho. O povo já perdeu a vontade de orar. São poucos crentes que oram. E nós sabemos que a igreja unida, ela tem vitória. Coragem. Fique para o seu irmão, fique para um irmão que não tem vindo nos cultos mais. Diga: irmão, vamos se levantar. Vamos dar as mãos para o Evangelho. Vamos vencer. Vamos caminhar. Vamos vencer em nome de Jesus através do Espírito Santo. Vamos chegar lá. O intuito do crente, aleluia, é vencer. Nós queremos vencer através da palavra, através de Jesus Cristo. Então, coragem. Eu sei que os irmãos aqui, as irmãs, são irmãs de oração, e coloquem sempre um propósito de buscar mais a presença de Deus. Quanto mais vocês buscarem a presença de Deus, mais o Senhor tem resposta para vocês. Quanto mais vocês descem, que nem Jeremias desceu ali, a casa do oleiro,
lá Deus falará com você. E lá Deus revelará o plano e os projetos que Ele tem em cada vida que está aqui neste mundo. Deus ele tem planos e projetos a realizar na vida de cada um de vocês. Mas é importante seguir a Jesus. Nunca deixe de seguir a Jesus. Nunca deixe que as heresias que tem neste mundo venham corromper vocês de estar na presença de Deus. Ou seja, vocês digam, eu sirvo a um Deus vivo e conheço as Santas Escrituras. Faça parte da igreja e morar no céu. Amados, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, cremos que estamos aqui agradecendo a Deus, né? O nosso irmão ainda vai colocar para Brejinho, em nome do Senhor Jesus, e por uma vez de chuva, mas Deus é fiel para ajudar a sua igreja, em nome do Senhor, e aprendemos da palavra do Senhor Jesus, que Deus possa aplicar e ter aplicado em nosso coração o quanto é importante você zelar do Espírito Santo que está dentro de você. Zelar, irmão, zelar. Olha, irmão, nós tem algo especial. Porque, irmão, não tem algo que compare o Espírito Santo de Deus. Nada nesse mundo, são algo especial para a vida do crente aqui em nome do Senhor Jesus. Eu não vou descer aqui, irmãos, ao terceiro ponto, irmão, já recapitulou bem aqui, né? Está passando pelo ponto 2 e vinha para cá. E o ponto 3 ainda vai falando sobre as obras do Espírito Santo. Se lembra, irmão? O Espírito Santo, irmão, ele tem uma obra muito importante para distribuir dentro do crente que dá lugar a ele, irmão. É algo soberano de Deus, né? Que Ele vem trazendo para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo ponto, irmãos, ainda do 3, ainda vem aí dizendo, o Espírito Santo é a ressurreição. Você observe que é algo importante quando nós vamos meditando, lendo, não vou aqui descer, porque as horas vão embora, e eu quero dar um tempo aqui para que o irmão chegue em paz em casa. Né? Mas em nome do Senhor, talvez não vão, mas Deus é mais para ajudar em nome do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, irmão, é a ressurreição. Assim como ele ressuscitou, irmão, quando ele, Jesus Cristo, morreu, né? Deus fez que ele ressuscitasse, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Assim, o Espírito Santo que está dentro de nós faz também nós ressuscitar com Cristo Jesus. Ok? Estamos com Cristo Jesus e estaremos com Ele quando você vai observar esta palavra. A vida o poder sobre a morte. São atribuição exclusiva de Deus, porque sabemos aí que é exclusiva de Deus. Nesse sentido, né, que está lá em João 5,21, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, porque nós sabemos que foi o Pai, né? Jesus morre, mas no terceiro dia, Deus faz que ele ressuscite de dentre os mortos, em nome do Senhor Jesus. E aí ele prosseguiu aqui, o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição, né? E o Espírito Santo e a gente vivificado, e se o Espírito daquele que do morto ressuscitou, a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificaram, e vosso corpo mortal, Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição, afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes. Veja bem, esse mesmo Espírito habita nos crentes, né? Garantindo a ressurreição final, que vai ser no nosso final da nossa vida, né? Vamos ressuscitar com Cristo. Uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. O Espírito Santo é a santificação.
Então nós vemos aqui, irmãos, algo tremendo dentro da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu dei só uma passada aqui rapidinho, irmãos. O Espírito não apenas nos convence do pecado, né, irmão? Não só convence. Irmãos, ninguém é capaz de convencer ninguém a deixar o pecado. Só o Espírito Santo. Nós somos capazes de apontar a palavra de Deus para qualquer pessoa. Mas quem convence ele do pecado, do erro, é o próprio Espírito Santo. Ele está em João 16:8, mas também promove transformação. Mas como foi que fulano foi transformado? Como foi que fulano foi transformado? Irmão, essa obra foi do Espírito Santo. Quem dá nojo a você de pecar é o Espírito Santo. Não é, irmãos? Tudo isso quem dá essa visão é o Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas das vezes é impossível uma pessoa ter Cristo Jesus e ele não ter vergonha do pecado, que muitas das vezes traz escândalo ao próprio Evangelho de Cristo. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Deus nos escolheu para viver em santidade. Até porque o Espírito Santo, ele é santo. E quando o Espírito Santo, ele é santo, e esse Espírito Santo está dentro do crente, faz ele ser santificado também. Isso é o que nós observamos pela palavra. Então, santificação, pois, quando fala também aqui, a santificação, pois possui duas dimensões. Uma posicional, no momento da conversão, que é naquela hora que você é convencido pela palavra, e você passa pela regeneração, quando você for Cristo no Salvador. A partir daquele momento, você entra pelo estágio de santificação. A palavra santificação, os irmãos já sabem que é ato que a cada dia, cada minuto, cada hora, nós vamos santificando. Progredindo cada vez mais a santificação sobre a nossa vida. Outra progressão é como processo continuo de transformação. Está lá em Hebreus 12:4. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração. Qual é a regeneração? Na hora que você ouviu a mensagem, aceitou Jesus como Salvador. Aí você foi regenerado pelo poder da palavra, e a partir daquele momento o Espírito Santo começa a ir se santificando até a glorificação. Glorificação até Cristo nos chamar desse mundo aqui. Conduzindo em santificação, ele conduz nós à santificação. Todo dia, todo momento da nossa vida, por isso que é importante, vamos ouvir na palavra, vamos escutando a palavra, vamos orando, e a cada dia nós vamos se santificando na pessoa de Cristo Jesus. Porém, requer a cooperação dos crentes. Quem é que quer? O Espírito Santo. O Espírito Santo requer que cabe de nós a cooperação. O irmão falou aqui, por que, meu Deus, todos não querem orar? Não vem orar. E o Espírito Santo diz, eu estou cobrando de você. Eu estou cobrando que você ore para eu poder capacitar você. Então, você observa aqui que é uma hora que o Espírito Santo ele requer de nós, através destas palavras do Senhor Jesus Cristo. A santificação. Porém, exalta ainda em espírito. Aí eu descendo aqui. É advento, não entristeçais o espírito. Já falamos aqui, né, irmão, que ele pode ficar triste. Meu irmão, quando você pode orar e você não ora, o Espírito Santo fica triste. Quando você pode aprender a palavra e você não aprende, o Espírito Santo fica triste. Quando você pode ir à casa de Deus e você não vem, o Espírito Santo fica triste. Quando nós podemos fazer algo para o Espírito Santo operar e nós não faz, o Espírito Santo fica triste. Porque ele só faz se nós der lugar. Não é, irmão? Se nós der lugar, ele faz. Então, vem aqui a Bíblia adverte, não entristeçai o Espírito. Aí vem Efésios 4:30. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, veja bem, mas uma ação permanente do Espírito. 1 Pedro 2. Essa ação atesta a decuidade do Espírito, pois a pena
Deus pode transformar o coração humano. Então, Deus pode transformar o coração humano. Então é necessário que a igreja de Cristo dê lugar ao Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos para a técnica da noite, irmão. Bem rápido aqui, meu irmão, já terminar. Mas nós vamos para a técnica da noite, nesta noite, do Senhor Jesus. A primeira técnica, nesta noite, nesta escola dominical, que nos diz: o Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o Espírito de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Cite 3 características apresentadas na lição que confirma essas verdades. Ele tem mente, vontade, emoções, pode ser entristecido, guia, ensina e distribui dons. Muito bem, e muito claro isso aí, né? Muito bem. Vamos lá. Cite 3 dons, atributo divino do Pai e do Filho, que podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo apresentado na lição. Onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Eternidade, né? 3. Quais os 5 principais símbolos representados do Espírito Santo mostrando na lição? Fogo, água, vento, óleo, fogo. Muito bem. Vamos ouvir um Alex, pastor. 4. Paulo atribui o Espírito Santo em ação direta em que episódio? Na ressurreição. Alguém botou mais? No episódio da revelação de Cristo. No episódio da ressurreição de Cristo, né? De Cristo. 5. Quais são as 2 dimensões da santificação? Santificação posicional, na convenção e progressiva, processo contínuo de transformação. Foi isso aí mesmo? Amém. Glória a Jesus. Meus amados, que Deus em Cristo abençoe sua igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, irmãos. E a nossa contribuição, nós depois vamos pedir para o Senhor Jesus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória seja a nome de Jesus, e nós vamos já fazer, vamos o corinho, irmão, do hino número 5. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, abençoa teus servos que vão contribuir tua obra. Deus, aqui todos empregados, Pai. Abra as portas do emprego, teus servos desse trabalho. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hino de número 5. Espírito, alma e corpo, venho a ti, Senhor. Hóstia verdadeira, em oração de amor, eu tudo a Deus consagro, em Cristo me tocar, desce fogo santo do céu do céu. Só pelo Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, foi que sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me tocar, desce fogo santo
do céu feito será. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu convido a igreja do Senhor para nós de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos o textuário nesta noite. Se Deus não voltar, irmãos, sábado que vem vamos estar a lição 9, né? O Espírito Santo, o regenerador. O Espírito Santo regenerador. Isso vai ser sábado, se assim Deus permitir, o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meu textual. E eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Amém, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a cada irmão, nosso irmão Alex, que esteve aqui conosco, preparando para a igreja. Que Deus assim continue ajudando a cada um, em nome do Senhor Jesus, e que estas palavras, que o Espírito Santo possa continuar nos fortalecendo em nome de Jesus. Iremos orar em nome do Senhor Jesus, mais uma vez incluindo aqueles que estão doentes, que estão em casa, para que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus. Neste momento glorioso e eterno, queremos te agradecer por esta escola dominical que o Senhor Jesus tem utilizado em nossos corações, que o Espírito Santo Consolador continue consolando, ensinando, demonstrando a sua igreja, Pai. Nós te pedimos também por aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que as mãos de Deus ainda estejam curando e libertando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para toda a igreja, em nome de Jesus.